Olá pessoal, mais um vídeo aí para o nosso canal. Nesse novo tema estaremos falando sobre economia aberta. Tema muito importante, né, principalmente para quem quer entender das relações entre os países, as trocas, taxa de juros, câmbios. Isso é de suma importância. Você que está aí vendo o vídeo, corre lá, inscreve no canal, curta esse material e vamos seguindo aí, galera. Estaremos usando o livro do Olivier Blanchard, na maioria aqui na 4ª edição, que é também uma das bibliografias sugeridas para o estudo de macroeconomia. Estaremos aí percorrendo o capítulo 18, 19 e 20. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. A primeira coisa importante a ser observada é que, com a abertura dos mercados, até então, quem acompanha os cursos de economia, sabe que há uma suposição de que a economia é fechada, às vezes até sem governo. Mas quando ela é com governo e fechada, quer dizer que os países ou aquela determinada economia, ela não comercializa com o resto do mundo. E aqui nós sabemos que na vida real isso não existe. Aquilo é apenas uma simplificação para você entender um modelo chamado de ISLM, que nós vamos também estar mostrando ele aqui. E para entender algumas variáveis e ao longo da caminhada, no curso, no entendimento da economia, da teoria econômica como um todo, vamos então colocando mais variáveis, abrindo um pouco mais o entendimento sobre algumas coisas. Até então, algumas premissas são tomadas, algumas suposições e simplificações, inclusive nesse vídeo, irão ser tomadas, mas no intuito de facilitar o entendimento. E à medida com que o entendimento vai sendo sedimentado, nós vamos, melhorando, a forma de enxergar esses indicadores, para que fique então o mais próximo da realidade. Então vamos lá. Uma coisa importante que acontece é a abertura do mercado de bens, que os indivíduos e empresas podem então escolher entre bens domésticos e estrangeiros, naturalmente. No mercado financeiro, isso também é possível quando investidores, ou entre parênteses aqui, especuladores, escolhem entre ativos de seu país ou de fora, dadas ali algumas condições que iremos abordar mais adiante. E nessa aula, não é escopo desse material trabalhar o mercado de fatores, mas ele também fica sendo um mercado aberto de livre escolha, porque empresas e pessoas podem escolher onde produzir ou trabalhar, respectivamente. Com relação à taxa de câmbio, passa então a existir essa questão, que a taxa de câmbio ela é um determinante nas decisões, que agora se tornam mais complexas. E a taxa de câmbio nada mais é do que o preço de uma moeda em relação a outra. Uma coisa assim, para quem não tem muita afinidade ou é iniciante ainda nesse ramo, de economia, da economia aberta, basta entender que aqui no Brasil, por exemplo, o dólar, ele é uma mercadoria. E por ser uma mercadoria, dita de uma forma mais simples para que o entendimento seja facilitado, ele tem preço. Então ele está sujeito ao governo fixar o seu preço, ele está sujeito ao seu preço ser um preço livre conforme a oferta e demanda, ele está sujeito a especulações internas e externas. Então nada mais é do que uma mercadoria qualquer. E agora nós iremos incluir o modelo. Nós então abordávamos nos capítulos anteriores sobre apenas as políticas que o governo poderia tomar para fazer movimentos na economia, políticas fiscais, políticas do tipo monetária e agora política cambial. É uma outra dimensão que o governo pode trabalhar, a fim de fazer as
as suas funções. A taxa observável, que é a taxa que nós vemos quando, por exemplo, hoje, né, no mês de abril, né, exatamente 21 de abril, né, feriado Tiradentes, Páscoa do ano de 2018, aliás, de 2019, perdão, que é o momento em que esse vídeo está sendo gravado, o dólar ele oscila próximo de R$4, né? O que significa aí? 3,90 e pouco, 4, vamos arredondar R$4. O que significa isso? Que para que eu possa comprar $1 e comprar no exterior, porque o exterior hoje ele aceita, né, negociações em dólar. Eu vou comprar de outros países, eu vou fazer importações, negociações, né? Também tem o euro, mas o dólar ele é uma moeda muito referência, né, e de aceitação mundial. Eu, para poder comprar um automóvel importado, para poder eu ir, até mesmo viajar para o exterior e comprar bens lá, eu preciso, né? Claro que depende do país, mas vamos colocar um país que aceita dólar, que naturalmente na economia corrente usa o dólar. Estados Unidos, por exemplo, dólar inclusive americano, que é a referência, né? Existem outros dólares também. Por exemplo, hoje, para que eu compre $1, eu tenho que pagar R$4, né? Arredondando aqui as contas, ou seja, a relação com o real, o dólar fixo, que é o que a gente trabalha hoje no Brasil, fixa o preço da moeda estrangeira, ou seja, $1, e varia o valor da moeda nacional. No caso, o real, o dólar fica sendo $1, né? E o real ele vai variar conforme, né, as forças no mercado e outras coisas mais. Do tipo, ele pode aumentar para 5, né, ou seja, no sentido de R$5 agora compra $1, ou seja, eu tenho que gastar mais dinheiro para comprar o mesmo dólar. Isso quer dizer que a minha moeda está ficando desvalorizada, né? E o contrário também é válido. Por exemplo, se cai de R$4, né, no Brasil hoje para 3, para 2 ou até para 1, quer dizer, ou até para menos de 1, né, como foi por um tempo ali com a âncora cambial, né, no plano real, né, a nossa moeda era mais forte, ou seja, com menos reais, ou seja, com pouco, né, menos de R$1, você comprava $1. Se não me engano, ali em torno de 83 centavos. Então era mais fácil então você importar. Eu já estou entrando mais ao assunto, mas é uma introdução que precisa a pessoa entender. Se não entender, pausa, volta, né? Porque para seguir adiante nós vamos não ficar parando e mastigando muito. Então esse é o momento, né? Talvez eu também divida esse vídeo em, eu acredito que duas partes, parte 1 e parte 2. E importar nessa situação de uma moeda própria valorizada, ou seja, forte, ou seja, imagina que eu com 10 centavos eu compro $1. Minha moeda é fortíssima, né? Nós vamos ver quais também vão ser as consequências na balança de pagamentos, porque como é um bem, se ele ficar escasso, ou seja, se ele sair muito, ou seja, se muito dólar cascar fora do Brasil, vai faltar aqui para algum momento. E isso nós vamos ver o que isso pode implicar também em política, né? Obviamente o preço dessa moeda iria subir, né, tentando parear ali com o real. E a taxa observável é a nominal, que nós conhecemos, mas o que realmente importa, principalmente para investidores que vão pegar o seu dinheiro, converter numa moeda diferente e aplicar num país e depois descontar os níveis de inflação para ver o seu ganho real e depois converter novamente para a sua moeda e então ir para o seu país, ou seja, pegar o seu dólar, pôr na sacola e viajar, fazer o que essa pessoa de fato, né, esse investidor, qual era o plano dele. O que importa é a taxa real, porque porque depende da relação de preços. Se os preços sobem muito num país, obviamente aquela taxa de juros ela está acompanhando isso, né? Uma política de governo aí, né? Aumentar os juros, né? Arrefecer um pouco a inflação, né? E uma série de outras coisas que combinam. Mas vamos tocando o barco aqui. Uma coisa importante que a taxa real de câmbio, ela é dada, né, pela essa letrinha E,
pequena, é minúsculo, que é a taxa real de câmbio. Nós também poderíamos expressar essa equação aqui pela taxa nominal, que é o E maiúsculo. É só passar essa galera aqui, esse P sobre P asterisco, inverte ele e passa ele para o lado de cá. Dá a mesma coisa, expressando em real ou em nominal. Dependendo do andamento aqui do livro, nós podemos, e do vídeo, nós vamos ver qual que é a melhor notação para se utilizar. O que está dizendo aqui? A taxa real de câmbio ela é o preço dos bens domésticos em termos de bens estrangeiros. Por exemplo, do ponto de vista dos Estados Unidos, olhando para o Reino Unido, ou seja, Estados Unidos é o doméstico, Reino Unido é o exterior, imaginamos que estamos nos Estados Unidos, somos americanos, o preço o preço dos bens dos Estados Unidos em termos de bens britânicos, ou seja, eu tenho aqui carros, veículos, e bens em geral, e eu preciso comparar o preço deles, com o preço do mesmo bem lá fora, no sentido de compensa eu comprar aqui no meu país, porque o nível de preço aqui, vamos dizer, a inflação é baixa, ou às vezes até nem existe, o preço o real e o nominal são o mesmo, ou compensa eu converter minha moeda, aí eu posso receber menos, por isso fazer um esforço maior para poder ir lá comprar fora do país, e se esse preço lá ele está um preço que mesmo assim está me chamando a atenção, muitas pessoas ao fazer a conta da importação, ir para os Estados Unidos para comprar alguma coisa, ele vê quantos dólares ele vai gastar, então ele vai, um bem custa $500 hoje, então a R$4 o dólar, ou também, que nós iremos ver adiante, a 25 centavos de dólar por real, que é a mesma coisa, ou seja, R$1 compra apenas 25 centavos de dólar, se eu vou comprar muito menos dólar do que, ou seja, vou ter que fazer um esforço muito grande, para poder adquirir a moeda, e lá, desconsiderando custos de transação, de viagem, vamos supor que tudo fosse completamente fora disso. Eu tenho que ir, eu comprar o bem nesse país, fazer esse câmbio e ver o preço que isso está lá em relação aqui, para ver se o preço está compensando. Ainda mais se eu deixar ou ficar, no caso de investimento, por um período de tempo, quer dizer que ao final desse tempo os preços vão subir, ou seja, o ganho que eu vou ter, mas e o preço? Será que compensou eu jogar o meu dinheiro lá, aplicar o dinheiro fora, aí o nível de preço lá fora sobe muito e aqui o preço fica beleza, aí no final das contas empata ou até eu perco dinheiro. Então essa que é a nossa intenção nesse vídeo aqui, esclarecer essas coisas. Uma figura aqui do livro do Blanchard é a obtenção da taxa real de câmbio. Nós temos aqui preço dos bens dos Estados Unidos em dólares, que é o preço P. Nós então convertemos ele para libra, preço dos bens dos Estados Unidos em libras. Vamos ver em quantas libras ele vale, por isso nós usamos a taxa de câmbio para converter as moedas, para cambiar, e o preço dos bens do Reino Unido em libras, o nível geral de preços, toda vez que tiver um asterisco quer dizer externo, Y asterisco é renda externa, P asterisco é o nível de preço externo, I asterisco, a taxa de juro externa, no caso nominal ou real, nós vamos discutir isso adiante. E nós chegamos então ao preço dos bens dos Estados Unidos em termos de bens do Reino Unido. Ok, galera? Vamos dar sequência. Como eu tinha dito anteriormente, a respeito das taxas nominais de câmbio, o preço da moeda nacional em termos da moeda estrangeira. Hoje, no Brasil, nós não usamos essa definição, nós usamos a definição que nós fixamos o valor do dólar e variamos o valor do real. Ou seja, nós temos aqui o preço da moeda estrangeira em termos da moeda nacional. Ou seja, eu quero ver quantos reais por dólar.
Quantos reais por dólar? 4 reais dividido por $1. Então, $1, 4 reais. 4 por 1. Observe que se eu inverter essa fração, ou seja, se eu tenho lá o 4, né, acompanhe aqui no meu quadro imaginário, dividido por 1, que é o caso aqui de baixo, né, se eu inverter, se eu pegar, ou em vez de 4 por 1, fazer 1 por 4, eu chego a 0,25, que eu só estou invertendo a relação, eu estou colocando então o real embaixo, né? Agora é dólar por reais e não reais por dólar. Né? Em questão de significado, de valor, é a mesma coisa, é uma questão de notação. Contudo, no livro, né, devido nos Estados Unidos, eu acredito que alguns países, né, vários até, eu acredito, devem usar a relação de moeda nacional fixa e a moeda estrangeira variando. Né? É a notação que estaremos tratando ao decorrer desse vídeo, né? E que naturalmente é levado, né, em livros que são livros americanos. Claro, um livro brasileiro, por exemplo, né, escrito aqui no Brasil por professores e tudo mais, pode ser que ele adote a notação que a convenção usada no Brasil, né? E isso implica só em algumas inversões de cálculo, algumas notações de se o valor aumenta, vai valorizar ou desvalorizar, coisas que vamos comentando aqui. Mas devido ao livro, a rigidez aqui desse método, nós iremos então seguir conforme, né, que $1 vale 25, aliás, R$1 vale 25 centavos de dólar. Tocando o barco, né, as taxas nominais, então elas determinam, né, ou a taxa, né, no singular, que determina apenas a relação de troca entre as moedas, né, conforme eu já tinha adiantado. A cotação brasileira, por exemplo, é R$1, $1, 4 reais, né, R$1 em termos de dólar, né, e conforme nós iremos trabalhar no livro, aqui a notação é ao contrário, né, nós colocamos o dólar, a moeda estrangeira, né, no denominador, o que ficaria em vez de 4 por 1, 1 por 4, 0,25, R$1, 25 centavos de dólar. Show de bola. Quando ocorre, né, nós damos algumas premissas, né, alguma introdução, quando ocorre aí a abertura do mercado financeiro, né, nós temos então um movimento pelas taxas de juros e câmbio, levando em conta a taxa real de câmbio. Porque nós teremos um período de tempo em que o dinheiro será aplicado, então é o custo de oportunidade. Se eu estou com dinheiro travado no país e aqui no Brasil eu vou ter que manter o dinheiro em real para poder comprar os bens, adquirir, fazer os pagamentos, né? Uma empresa que abre aqui ou uma pessoa que vem morar aqui, ele não vai fazer pagamentos em dólar, então ele tem que manter a sua moeda aqui nacional. Né? E acontece que para isso eu preciso converter, né? Se a taxa de câmbio no futuro, dependendo, eu pego por exemplo um ano, né? Se a taxa de câmbio ela mudar para mais ou para menos, muda o cenário, né? Eu posso sofrer, posso ganhar muito, posso perder muito dinheiro, ou seja, eu gastar às vezes até gastar tudo aquilo que eu ganhei de juros naquele país depois de uma taxa de câmbio que acabou destruindo, né? Eu acabei gastando bem mais do que eu imaginava para poder recuperar o meu dinheiro, no caso estrangeiro, em dólar e ir para casa, às vezes não tão satisfeito assim. Às vezes, né, acontece muito isso, né, de ter contratos de câmbio, né, fixado naquela data, então, né, uma empresa ou bancos, né, elas vão se comprometer a pagar aquela taxa de câmbio para que tenha-se uma maior previsibilidade. Para o investidor doméstico, se os juros I no tempo, ele receberá ao final de determinado período o valor aplicado mais essa percentual de juros, né, no tempo também. Para o estrangeiro, primeiramente, ele, conforme eu tinha adiantado, é necessário converter sua moeda em moeda nacional, ou seja, fazer o câmbio das moedas, depois investir no país, receber os juros
descontar o índice de preços do país e, por fim, converter seu ganho em moeda estrangeira. Né? Então, ou seja, ele tem todo um procedimento a fazer. Ele converte a moeda, inverte, aplica, né, recebe juros, vai descontar o índice de preço para saber se a taxa de juro real, né, descontada os níveis de preço, no caso a inflação do país, porque isso tudo influencia. Não adianta eu ter uma taxa de juros de 100, de 200, 300% se o nível de preço é muito próximo disso, ou às vezes até passa isso. Então eu estou perdendo tempo e, além disso, distorcendo demais, né, os meus ganhos, ou seja, o ganho nominal afasta demais o ganho real. Converte então, depois disso, a sua moeda, e que no caso para o investidor é para a sua moeda nacional, para a sua moeda, né, de uso natural. Para tanto, é preciso considerar a taxa de câmbio futura, pois isso afetará em sua decisão. Né? Conforme eu disse, né? No Brasil hoje o investidor vem, investe, e aí ele tem uma taxa, por exemplo, de R$4 e daqui a pouco ele vai sair, o dólar encareceu em relação ao real, por exemplo, o dólar foi para R$6, né? Ou seja, ele vai gastar muito mais dinheiro do que ele gastou para poder entrar no país, para poder sair. E isso acaba que o ganho que ele vai ter de juros, né, teria que ser, e descontando o nível de preço, teria que ser gigantesco, muito maior do que essa variação, né, no caso aqui de 50%, né, que eu tenho um exemplo maluco aqui, né, por causa disso. Né. Então são decisões econômicas. Uma coisa importante, né, encontrada nos livros é a questão da paridade de juros. Né? Tem uma fórmula gigantesca, tem até uma fórmula aqui de aproximação, mas antes disso eu gostaria de mostrar o raciocínio, como que funciona o entendimento. Consideremos primeiro que o câmbio atual e o câmbio esperado são o mesmo. Não vai ter, o câmbio no caso é fixo, não vai ter nenhuma alteração, então seria aqui 1 e aqui 1, por exemplo, ou qualquer valor dividido por ele mesmo é 1, não vai ter alteração nessa fração. O que acontece? Se eu tenho os meus juros internos e tenho os juros externos, né? Para mim aplicar aqui, o que eu observo, o que eu vou considerar? Eu vou considerar a minha taxa, digamos ali, 6%, né, ao ano, né, que a taxa é 6 e pouco por cento, né, como é hoje no Brasil, né, e eu tenho juros externos, né, a 4%. Naturalmente, né, e considerando os preços evoluindo na mesma proporção, né, eu tenho um ganho interno maior, porque aqui eu ganho mais do que se eu aplicar fora. Mas acontece que se o câmbio esperado, no caso aquela notação de câmbio da letra E maiúscula, né, que é o câmbio de real por dólar, ou seja, vamos converter o real por dólar, é a mesma coisa que 1 por 4, né, e eu vou ter então 0,25. Eu vou ter 0,20, não R$4, que é a mesma coisa, 0,25. A diferença é que eu estou falando que 25 centavos para cada R$1. Então, para mim comprar, se eu chego e quero comprar moeda estrangeira e eu dou R$1, eu recebo 25 centavos no caso do dólar. Né? Imagina que esse câmbio ele diminui. Por exemplo, se o valor 0,25 ele diminuir, quer dizer então que eu estou tendo uma desvalorização. Né? Por exemplo, se ele cair para 0,20, por exemplo, vamos acompanhar o raciocínio. Se ele cair, né, essa relação é a mesma coisa que 0,20 é a mesma coisa que 5. Então, ou seja, eu estou gastando mais real para comprar dólar. Ou seja, $1 a R$5 é a mesma coisa que R$1 valendo 0,20 centavos de dólar. É meio maluco ficar trocando, fazendo essa taxa de câmbio toda hora na cabeça, né? Mas aí uma hora a gente acostuma. Né? Então, dada essa proporção aqui, se esse valor diminui, logo a minha moeda está desvalorizando. Nesse caso, no Brasil, se o número, né, absoluto aumenta, que é desvalorizado. Se eu inverto a fração, que é o caso aqui,
né, o movimento ao contrário. Se o número diminui, que é a desvalorização. Correto? Então vamos lá. Se esse número diminui, vai aumentar o valor dessa fração. Para que isso fique igual, ou seja, para que a paridade dos juros permaneça, isso daqui tem que aumentar. E para isso aumentar, ou os juros externos diminuem para aumentar também essa fração, para empatar com o aumento que houve aqui, ou os juros internos aumentam. Então, essa que é a noção de paridade de juros, né? Sugiro que você pause aí, volte e tente entender, né, como que é o funcionamento disso, né? Apesar de esses vídeos devem ser vistos, né, para um entendimento melhor, né? Se você está assistindo apenas para um entendimento superficial, você vê ele uma vez, você vai entender como que funciona o mundo, né, e a economia, né, pelo menos na teoria, né, que a teoria prega. Né? Mas se você é um estudante, precisa entender melhor, irá fazer contas, né? E se você é um investidor e tudo mais, né? Então é necessário que você faça um melhor entendimento desses conceitos. Ok, galera? Nós temos aqui então a paridade por aproximação, né? Que é paridade por aproximação, que é a mesma coisa, a grosso modo, que falar que a taxa interna ela tem que ser aproximadamente a taxa externa, ou seja, o que eu vou ter de ganho, né, a condição de paridade, né, porque as variações são poucas, são pouquíssimas. Então, por aproximação, em vez de eu dividir uma coisa por outra, eu posso falar, se no Brasil aqui, a paridade de juros é uma condição de arbitragem, em que as taxas de retorno esperadas para um título estrangeiro nacional devem ser iguais, para que os títulos lá e os de cá estejam na mesma condição, estejam idênticos. Um exemplo, juro nos Estados Unidos, se for 5%, no Brasil é 10%, até 5% de depreciação do real é vantajoso ainda investir no Brasil, no ponto de paridade, ou seja, eu vou ter um juro brasileiro maior, né? Um juro aqui interno maior. Se passar disso, ou seja, eu vou ter lá 10 aqui, 5 na americana e uma desvalorização cambial por exemplo, de 6, por exemplo, né? Além de eu ter zerado essa condição aqui, né? Aliás, eu vou, no caso aqui seria um menos, um mais, mas vamos tentar não entrar muito nesse detalhe aqui, porque a taxa aqui é invertida. Né? Se eu então tenho uma desvalorização do real, por exemplo, uma depreciação, né, maior do que a diferença das taxas de juros, logo não compensa investir. É mais ou menos assim, eu pego dinheiro, vou lá para fora, né, e estou correndo risco cambial para ganhar. Né? Se caso essa valorização ela ultrapassar o que eu ganho aqui, né? Aqui eu não tenho depreciação, né? Logo eu não tenho paridade, então eu tenho uma desvantagem. Ok, galera? Vou gravar o vídeo parte 2.